O petróleo é o sangue vital da Rússia, sustenta a economia do país e alimenta sua máquina de guerra na Ucrânia. Ele flui por toda a extensão e largura do país em uma vasta rede de oleodutos e artérias. Mas a Ucrânia acabou de ir direto para a jugular. E agora, a Rússia está sangrando, perdendo galão após galão de seu recurso mais precioso e valioso a cada dia que passa. Quanto mais perde, pior a situação se torna para sua economia, seu exército e seu presidente, o próprio Vladimir Putin. O incidente ocorreu na pequena cidade de Sirius, não muito longe da cidade turística do Mar Negro de Sochi, na região de Krasnodar Krai, na Rússia. Lá, na noite de 23 de julho, um enxame de drones ucranianos encheu os céus antes de atingir com sucesso uma instalação de armazenamento de combustível operada pela Lukoil. Vários vídeos surgiram em breve da cena, filmados por residentes locais, mostrando o momento do ataque. Em vários clipes, o zumbido distintivo dos drones pode ser ouvido antes de grandes explosões soarem, com enormes bolas de fogo e grossas plumas de fumaça preenchendo o ar. Alguns clipes também mostraram os russos tentando atirar para o céu e derrubar os drones. O Ministério da Defesa do país afirmou mais tarde que havia abatido 39 drones ucranianos durante a noite, com 21 abatidos sobre o Mar Negro, mais 11 sobre o Mar de Azov e 7 acima de Krasnodar Krai. Evidentemente, os esforços da Rússia não bastaram, já que múltiplos drones ucranianos transpuseram suas defesas aéreas e alcançaram os alvos. Como confirmado por Dmitry Plishkin, chefe do município de Sirius, que escreveu no Telegram, houve um ataque ao depósito de combustível na rua Tavrisheskaya. Por favor, evite dirigir e caminhar nessa área. Fornecerei atualizações sobre incidentes importantes agora. Devido ao ataque, o aeroporto internacional de Sochi foi forçado a suspender as operações por várias horas, atrasando dezenas de voos de entrada e saída da região. Os hotéis locais também evacuaram seus hóspedes para abrigos subterrâneos e estacionamentos, enquanto as sirenes de ataques aéreos soavam por toda a área. Os relatórios ainda não detalharam exatamente quanto dano foi causado ao depósito de petróleo. No entanto, considerando o quão valioso e importante o petróleo é para o Kremlin, especialmente no atual clima econômico, isso é claramente outro grande golpe para o presidente Putin lidar. E é apenas o mais recente em uma longa linha de exemplos da Ucrânia, escolhendo seus alvos com cuidado, planejando seus ataques com extraordinária precisão e despejando fogo na infraestrutura russa. De fato, apenas um dia antes deste ataque, a Ucrânia realizou outro ataque eficiente e impactante no centro logístico russo de Novocherkassk. Suas forças visaram uma junção ferroviária crítica, que a Rússia depende para transportar armas, munições e combustível por todo o país e em direção às linhas de frente da Ucrânia. O chefe do Centro de Contra-Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andrei Kovalenko, relatou o incidente no Telegram. Em Novocherkassk, no Oblast de Rostov, a infraestrutura ferroviária usada pelo complexo militar industrial e pelo ataque militar russo. Este hub logístico conecta direções estratégicas Rostov-on-Don, Voronezh, Volgograd e Kamenchatinsk. É através deste hub que a transferência de equipamentos, munição, combustível, recursos e pessoal para a fronteira ucraniana é realizada. Além disso, em Novocherkassk, foi registrada a operação da Unidade Logística do Centro Material Técnico Operativo 1061, do Distrito Militar do Sul da Federação Russa, uma estrutura responsável pela distribuição de armas, combustível e munição. Hubs como Novocherkassk são as artérias que alimentam a máquina de guerra russa. Sem eles, os suprimentos para a frente param. Assim como Kovalenko diz, essas peças-chave de infraestrutura são as artérias da máquina de guerra da Rússia. Sejam oleodutos, linhas ferroviárias ou depósitos de munição, todos fornecem os recursos essenciais. O Kremlin precisa manter sua invasão em andamento e manter a pressão ao longo das linhas de frente e mais profundamente no território ucraniano. E é exatamente por isso que a Ucrânia mira nesses tipos de estruturas com muita regularidade, atingindo uma após a outra com seus drones cada vez mais poderosos, ataques secretos e ataques de mísseis de longo alcance.
Uma análise recente realizada pela Radio Free Europe, Radio Liberty, em conjunto com a Front Intelligence Insight e um grupo de pesquisadores voluntários, analisou mais de perto o quanto esses tipos de ataques causaram de dano à Rússia. Com algumas descobertas verdadeiramente impressionantes, os pesquisadores revisaram uma série de ataques feitos pela Ucrânia entre setembro de 2024 e meados de fevereiro de 2025. Analisando imagens de satélite dos alvos para compreender melhor seu real impacto. Eles descobriram que, compreensivelmente, a maioria dos ataques bem-sucedidos da Ucrânia ocorre em regiões próximas à fronteira. Isso faz sentido, pois é muito mais difícil atingir alvos mais profundos na Rússia, devido às muitas estações de radar e sistemas de defesa aérea existentes em todo o território. Mesmo assim, a Ucrânia executou com sucesso alguns ataques de longo alcance contra alvos russos. Acertou inúmeras localizações logísticas em pequenas cidades e áreas militares ao redor de Moscou, por exemplo, a quase 500 quilômetros da fronteira. Drones e mísseis ucranianos também atingiram alvos como a base aérea de Engels, quase 650 quilômetros das linhas de frente, e Chavezk, a mais de 1.300 quilômetros de distância. Quanto aos próprios alvos, a Ucrânia inicialmente tendia a focar principalmente em locais militares centrais, como postos de comando e instalações de armazenamento de munição. Em setembro de 2024, por exemplo, 2 enormes depósitos de munição em Toropet e Tikhorets foram completamente destruídos. As duas instalações foram essenciais no fornecimento de munição de armas pequenas, mísseis e projéteis de artilharia usados diariamente pelas tropas russas em ataques aos ucranianos. Tikhorets também era um hub vital para o armazenamento de munições de um dos poucos aliados da Rússia, a Coreia do Norte. Estimativas sugerem que até 160 mil toneladas de munição foram destruídas nesses locais, representando um golpe colossal na logística militar e na cadeia de suprimentos da Rússia. Claro, nem todos os ataques da Ucrânia são tão bem-sucedidos assim. Alguns causam danos leves, mas cada pequeno acréscimo se acumula. E sempre é útil para qualquer exército atrasar, interromper e diminuir o fornecimento de armas e munições do inimigo. Mas é ainda mais crucial prejudicar o abastecimento de combustível e energia deles. A Ucrânia pareceu perceber isso durante as últimas etapas de 2024 e em 2025, como os pesquisadores descobriram. As forças armadas do país começaram a se afastar dos alvos militares e passaram a concentrar seus esforços e energias em partes da infraestrutura de energia, como refinarias e depósitos de petróleo e gás. Essa mudança é nítida nas estatísticas. Por exemplo, em setembro de 2024, a Ucrânia atingiu 7 instalações militares e apenas 2 alvos de petróleo e gás. Mas em janeiro de 2025 foi o contrário. A Ucrânia mirou em 9 locais de petróleo e gás e apenas 1 local militar. As instalações de petróleo e gás agora estão entre os principais alvos da Ucrânia. Com 27 ataques bem-sucedidos à infraestrutura energética entre setembro e meados de fevereiro, e vários outros desde então, incluindo o último ataque perto de Sochi. Além disso, após revisar imagens de satélite dos locais-alvo, as equipes de pesquisa descobriram que 97 tanques de petróleo foram danificados ou completamente destruídos durante esse período. Mas o que isso significa para a Rússia em termos de custos e perdas reais? Bem, tudo depende de quão cheios os tanques realmente estavam, o que é algo difícil de saber com certeza. É por isso que os pesquisadores realizaram uma série de cálculos para diferentes cenários hipotéticos, calculando quanto dinheiro a Rússia perdeu. Se os tanques estavam quase totalmente cheios, cerca de meio cheios ou principalmente vazios, com base no preço do petróleo e nas taxas de câmbio do rublo para o dólar na época dos ataques. Os números ainda são muito desagradáveis para Putin e seus comparsas do Kremlin, com uma perda estimada de mais de 33 bilhões de rublos ou perto de 39 milhões de dólares. Isso inclui o custo do próprio petróleo, além do custo de ter que reparar ou reconstruir os tanques destruídos se os tanques estivessem meio cheios. Os números são ainda mais impressionantes, com a Rússia tendo perdido uma estimativa de 55 bilhões de rublos ou mais de 60 milhões de dólares. E no melhor cenário para a Ucrânia, se os tanques estivessem acima de 90% de sua capacidade total,
significando que continham óleo em torno desse nível. A Rússia teria perdido mais de 85 bilhões de rublos em petróleo e tanques de armazenamento, o que é mais de 95 milhões de dólares tudo em um período de menos de 6 meses. O valor real provavelmente está em algum lugar entre os dois extremos de 38 e 100 milhões de dólares. De qualquer forma, é um grande golpe para a Rússia. Ataques como este possivelmente influenciaram a recente decisão de Putin de reduzir os gastos com defesa em 2026, devido aos receios de uma recessão iminente. O país sofreu perdas enormes, não apenas de soldados e equipamentos militares, mas também de infraestrutura valiosa. E alguns dos ataques da Ucrânia são particularmente devastadores. Voltando a 7 de outubro de 2024, por exemplo, a Ucrânia explodiu um vasto depósito de petróleo em Feodósia, na península da Crimeia ocupada. Lá, 11 tanques de armazenamento foram destruídos, representando um volume total de 69 mil metros cúbicos ou mais de 18 milhões de galões de óleo. Estima-se que esse ataque, por si só, poderia ter causado danos de até 39 milhões de dólares. É interessante notar também que a Rússia não se apressou para reparar ou substituir os tanques perdidos e danificados. A análise de imagens de satélite mostra que, dos 16 tanques atingidos entre 1º de setembro de 2024 e 15 de janeiro de 2025, apenas um foi restaurado. Existem várias explicações possíveis para isso, e nenhuma delas é positiva para Putin. É possível, por exemplo, que a Rússia simplesmente tenha medo de reconstruir os tanques, apenas para vê-los serem explodidos novamente pelos drones e mísseis da Ucrânia. Isso levará a ainda mais perdas de tempo, dinheiro e recursos, prejudicando ainda mais a economia e a cadeia de suprimentos do país. Também é possível que a Rússia não consiga restaurar os tanques de armazenamento destruídos por falta de mão de obra. Tem sido amplamente noticiado que o país está enfrentando uma séria crise de mão de obra. Atualmente, enfrenta uma escassez de cerca de 1 milhão de trabalhadores, e o ministro do Trabalho do país, Anton Kotyakov, disse recentemente ao presidente Putin que, até 2030, esse número poderia ultrapassar 10 milhões. Hoje, de acordo com nossas estimativas, até 2030 precisamos envolver 109 milhões de pessoas na economia. Isso se deve a fatores como a baixa taxa de natalidade em toda a Rússia, combinada com alta taxa de mortalidade e o enorme impacto da guerra. Tantas pessoas em idade de trabalhar se juntaram à luta, com muitas acabando mortas ou feridas na Ucrânia, agravando ainda mais os problemas populacionais de Putin. Também houve uma fuga de cérebros, com muitos trabalhadores altamente qualificados da Rússia deixando o país, alguns como protesto contra a guerra. E muitos apenas procuram melhores chances distantes de seu país em crise. A situação é tão sombria que um recente relatório do Atlantic Council sugeriu que a população total da Rússia poderia ser reduzida à metade até o final do século. Consequentemente, Putin está se empenhando para elevar as taxas de natalidade, oferecendo incentivos financeiros e benefícios fiscais para famílias grandes, enquanto incentiva as mulheres russas a terem até 8 filhos cada uma. Em resumo, a Rússia está em uma situação crítica. Com tantos incêndios para apagar e estruturas para reconstruir, provavelmente falta mão de obra disposta e capaz para restaurar os tanques perdidos. Então, em vez disso, antigos armazéns ficam vazios, com nada além dos restos empoeirados e cinzentos de tanques destruídos deixados para trás. Ao olhar para os danos causados a outras peças da infraestrutura energética, como refinarias, o cenário se torna ainda mais sombrio para Putin. Em um período de 6 meses, de final de 2024 a início de 2025, os ataques às refinarias e locais de armazenamento russos totalizaram mais de 59 bilhões de rublos, ou mais de 700 milhões de dólares em danos estimados. E ao considerar alguns dos ataques em grande escala mais impactantes, como o ataque de fevereiro à refinaria de gás Gazprom Astrakhan, na Rússia, que se esperava levar até 6 meses para ser reparada, o prejuízo total a longo prazo pode chegar próximo de 1 bilhão. No grande esquema das coisas, isso pode não parecer muito, já que a Rússia ganhou cerca de 189 bilhões de dólares apenas com exportações de petróleo em 2024.
Mas, como mencionado anteriormente, a situação econômica do país está piorando a cada dia. Não pode se dar ao luxo de perder US$ 1 bilhão em infraestrutura petrolífera. E muitos dos ataques da Ucrânia são ainda mais caros do que parecem à primeira vista. A Rússia tem que dedicar tempo, mão de obra e recursos para reconstruir locais danificados, substituir peças valiosas de equipamento e reposicionar sistemas de radar e defesas aéreas em áreas-chave para proteger suas refinarias de mais ataques. Em suma, todo o dano que a Ucrânia causa se acumula e tem um impacto sério e significativo. No ano passado, por exemplo, estimou-se que os ataques da Ucrânia reduziram a capacidade das refinarias russas em até 15%. A situação era tão grave que a Rússia teve que impor uma proibição temporária às exportações de gasolina para proteger seu mercado interno. Em suma, o país concluiu que só poderia produzir gás suficiente para suprir sua demanda interna, sem excedente para exportação a aliados e parceiros comerciais. E porque a Ucrânia persistiu com seus ataques, essa proibição foi estendida, com a Rússia revelando que não pode se dar ao luxo de exportar qualquer gasolina até o final do verão, no mínimo. Se a Ucrânia persistir, a Rússia poderá manter sua proibição, perdendo muito dinheiro e obrigando ex-parceiros comerciais a negociar em outros lugares. Isso é algo que Putin leva a sério e pessoalmente. Ele há muito depende dos vastos recursos naturais da Rússia para consolidar seu poder e exercer influência mundial. Sem o petróleo e o gás para apoiá-lo nas táticas de barganha, negociação e pressão, o líder russo seria uma presença muito menor no cenário global. É por isso que, em março deste ano, a Rússia realmente concordou em parar temporariamente os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia por um período de 30 dias. Sob a condição de que a Ucrânia fizesse o mesmo. Isso mostrou o quão desesperado o Kremlin havia se tornado. Ele demonstrou pouca disposição em negociar com a Ucrânia desde o início da invasão, e todas as rodadas de conversas de paz até agora foram infrutíferas. Mesmo assim, Putin estava pronto para fazer concessões e praticamente suplicou à Ucrânia que poupasse suas refinarias de petróleo e usinas de energia. No final, o acordo não durou, pois a Rússia quebrou as regras de forma tola ao atacar uma rede de energia em 19 de março. A Ucrânia reagiu um dia depois atacando um depósito de petróleo em Engels e, desde então, atingiu outras instalações de armazenamento, tanques e refinarias. Mas o fato é que, mesmo que a trégua tivesse durado, não teria feito muita diferença. Especialistas concordam que 30 dias não seriam suficientes para as empresas de energia russas repararem os danos causados pela Ucrânia e restabelecerem a infraestrutura de petróleo e gás do país. Em outras palavras, o dano já foi feito, e não há volta para a Rússia agora. A única maneira de ter esperança de restaurar completamente a infraestrutura energética seria com o fim da guerra. Mas mesmo assim, custaria uma enorme quantia para reconstruir tudo que a Rússia perdeu e a economia do país continuaria a sofrer. Ademais, outras crises, como a escassez de mão de obra já citada, não sumirão repentinamente, mesmo com um eventual acordo de paz na Ucrânia. Muitos especialistas também dizem que as tentativas da Rússia de copiar o manual da Ucrânia e atacar a infraestrutura energética da Ucrânia são muito menos eficazes. O engenheiro químico Will Thiel resumiu isso ao dizer que os ataques ucranianos à infraestrutura energética russa são, na minha opinião, muito mais eficazes do que os ataques russos à infraestrutura de fornecimento de energia da Ucrânia. O fluxo de caixa do petróleo é rei para a Rússia, e podemos ver que os ataques a refinarias e hubs de exportação funcionaram. Do ponto de vista financeiro, isso é fundamental. O petróleo significa muito mais para a Rússia do que para a Ucrânia. Então, se as forças armadas da Ucrânia conseguirem manter a pressão e continuar atingindo seus alvos com tanta precisão e eficiência quanto até agora, não há como prever o quanto de dano elas poderiam causar. Isso pode ser até suficiente, eventualmente, para forçar a mão de Putin, trazendo-o de volta à mesa de negociações para concordar com algum tipo de acordo. Isso pode, de fato, ser a melhor chance da Ucrânia de terminar a guerra, ou pelo menos atingir a Rússia onde mais dói. Concluindo seu relatório, os pesquisadores da Radio Free afirmaram que os ataques ucranianos às instalações energéticas russas provavelmente aumentarão em número e intensidade à medida que a guerra avança.
especialmente porque a Ucrânia está trabalhando duro para melhorar suas capacidades de drones de longo alcance, abrindo novos alvos cada vez mais valiosos, mais atrás das linhas inimigas. Isso já pode ser visto em ação no recente ataque a Sochi e outros alvos. Mesmo os avançados radares e sistemas de defesa aérea russos não são suficientes para impedir a Ucrânia de atacar onde e quando quer, atacando repetidamente a deteriorada máquina de guerra do Kremlin. Quando não estão ocupados bombardeando depósitos de petróleo, as forças ucranianas também têm se empenhado em eliminar os radares russos do mapa, sobre o qual você pode aprender mais em nosso vídeo recente, detalhando como ataques estratégicos abriram caminhos seguros para enxames de drones ucranianos viajarem. Confira também nossa análise detalhada sobre como a Ucrânia poderia novamente desafiar as probabilidades e tentar reconquistar completamente a Península da Crimeia. Por fim, se ainda não o fez, inscreva-se também em nosso canal de notícias confiáveis. Assim, você pode se manter informado e atualizado sobre tudo relacionado à guerra entre Ucrânia e Rússia e outros conflitos-chave ao redor do mundo.